Agora já sabemos dos inúmeros benefícios da modernização de aplicações. Uma delas é poder alavancar a estratégia DevOps. E é sobre uma abordagem prática de DevOps que Camila Lima e Vinícius Almeida, especialistas em administração de sistemas na Icor, vão falar nesta sessão. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Camila. Eu e meu colega Vinícius hoje vamos apresentar sobre DevOps na prática. Nós somos o time aqui de especialistas da Icor e hoje vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Nessa apresentação, temos como objetivo fazer uma breve introdução a DevOps e uma aplicação prática em um cenário real utilizando ferramentas Atlassian e integrações. Vamos começar introduzindo alguns conceitos, características e benefícios de implementar DevOps. A ideia do DevOps é unir cultura e práticas que funcionam como engrenagens para automatizar e integrar processos para times de desenvolvimento e operações, criando pontes para ambos os times trabalharem de forma sincronizada e organizada. A aplicação do DevOps consiste em agilidade no desenvolvimento de software, gerando qualidade, ciclos mais curtos e frequentes, trabalho colaborativo, ambientes de build e testes automatizados, geração de qualidade e estabilidade na entrega, monitoração para atuar mais rapidamente nos problemas, possibilitando métricas e feedbacks aos times. Os benefícios associados à prática DevOps são entregas mais rápidas e com maior qualidade, otimizando o tempo de resposta a incidentes, bem como uma melhor colaboração e comunicação entre equipes. Bom, pessoal, de acordo com o que foi apresentado pela Camila, o DevOps ele apresenta ser uma cultura bem aberta, né? E existem infinitas possibilidades e formas de trabalho. Hoje, decidimos trazer aqui para vocês o provisionamento de ambientes. Qual que é o maior desafio sobre o provisionamento de ambientes na maioria das empresas, né? Os fluxos de solicitações são complexos, você não sabe para quem deve solicitar, ou você não tem autorização, você não consegue solicitar um ambiente, uma nova máquina. Existe um alto consumo de tempo para a criação desses ambientes. A equipe de operação ela tem que fazer esse trabalho manual, não consegue reaproveitar um ambiente antigo para teste, existe a falta de autonomia dos times para a criação de novos ambientes. Então, um time de desenvolvimento, um time de novos produtos, eles não conseguem criar de forma automática e sem dependência de outros times. Os ambientes também não são padronizados, então um ambiente de desenvolvimento fica diferente de um ambiente de homologação, ou um ambiente de desenvolvimento feito há um ano atrás é diferente de um novo ambiente criado agora. E isso causa bastante problema ali na ideação ou na criação de novo produto. Existe também a dificuldade na aplicação de requisitos de segurança. Por ser feito pelo ambiente ser feito de forma manual, você não consegue manter um padrão. Então, por exemplo, uma área trabalhava de uma forma, alterou essa área e eles trabalham de outra forma. Então, essas aplicações de requisitos são feitas de formas diferentes, e isso acaba ocasionando problemas, né, e não compactuando ali com as políticas da empresa. E o mais clássico é a monitoração falha ou inexistente, né? Quando você cria um ambiente de desenvolvimento, ele não vem com a monitoração, ou você precisa solicitar monitoração para esse ambiente, muitas vezes é um processo demorado, e isso causa problemas ali quando você tem um novo produto sendo desenvolvido, né? O que a gente propõe para resolver esses problemas, né? Qual que é os benefícios que a gente tem quando a gente consegue provisionar um ambiente de forma mais ágil, de forma automática, utilizando as práticas de DevOps, né? Primeiro que a gente vai ter os templates de ambientes padronizados. Então, todas as áreas que solicitarem um tipo de serviço, elas vão receber da mesma forma. A permissão de solicitação e aprovação para grupos ou pessoas específicas. Vamos pensar numa equipe de inovação. Essa equipe ela deve ter a permissão de solicitar ou criar novos ambientes, né? É uma área que está gerando novos valores, novos produtos, então ela não precisa ficar presa a um fluxo de aprovação longo ou fluxo de solicitação longo, né? E a gente consegue trazer isso para esse benefício aí para essas áreas, né? O feedback constante sobre os ambientes criados. Então, a partir do momento que você solicita esses ambientes, você tem um feedback de quando foi aprovado, de como foi provisionado, quanto tempo ele já está no ar, qual o custo dele,
Então, é mais um tipo de ganho que a gente tem. Os limites de custo ou sizing pré-definidos. Isso é uma briga constante de quem opera a cloud para quem utiliza. Existe uma dificuldade de fazer essa limitação no momento da criação. E utilizando de forma automatizada, né, a criação desses ambientes, a gente já consegue deixar definido. Por exemplo, o custo de um ambiente de desenvolvimento não pode passar de um valor específico. A partir que ele ultrapasse esse valor, automaticamente esse ambiente é desprovisionado, ou desligado, ou pausado, até que seja resolvido esse problema, né? Então, a gente traz esse tipo de benefício também para a área de operação e para a área de utilizantes também. As policies de segurança aplicadas a todos os ambientes. Então, como a gente está usando um template padronizado, todas as policies de segurança, todas as regras pré-definidas ali da companhia, elas são aplicadas a todos os ambientes. Então, a partir do momento que o ambiente foi criado, ele já está dentro ali dos requisitos mínimos de segurança que foram pré-estabelecidos. E a monitoração para todo novo serviço requisitado. Todo ambiente que for criado, ele já vai estar com uma monitoração criada mínima para ele. Então, thresholds de infraestrutura, thresholds de custo, thresholds de área, tudo isso a gente consegue pré-definir nos templates de ambientes padronizados. E para isso, a gente utiliza algumas ferramentas, basicamente, para essa apresentação. Aqui a gente utilizou 3 grandes marcos assim, em questão de ferramentas, né? Primeiro, a gente usou o Jira Cloud, usando um plugin que é o conector com a AWS Service Catalog. E na AWS a gente utilizou o CloudFormation, que é o cara que vai criar os templates padronizados, o Service Catalog, que é o que vai fazer o provisionamento automático dessa máquina, o CloudWatch, que é o cara que vai fazer a monitoração, que vai notificar se ultrapassou algum threshold, algum custo que a gente já definiu, o SNS, que é o responsável pelas mensagens ali de notificação, o IAM, que é o responsável pela validação dos usuários, as policies de segurança, permissionamentos do que o usuário pode fazer ali dentro da cloud, e um EC2, que vai ser a nossa máquina de exemplo sendo provisionada. E também o Opsgenie, que a gente utilizou as integrações nativas da AWS com a ferramenta CloudWatch e com o Jira Cloud. Basicamente, são essas as ferramentas que a gente utilizou. Agora, a gente vai mostrar para vocês como que está funcionando todas essas ferramentas em conjunto. São ferramentas já que facilitam aí a utilização dos usuários para o provisionamento e para solicitações, e vou mostrar para vocês o quão simples é a gente utilizando toda essa stack aí para aprovisionar um ambiente específico. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa configurar para fazer esses serviços se comunicarem é a configuração do plugin com a AWS. É uma configuração bem simples. Basicamente, você precisa passar o seu account alias, um access key criado a um usuário dentro do IAM, dentro da AWS, e a sua secret access key. E aqui você seleciona a sua região que vai ser trabalhada, a região que você tem um contrato, que você tem os serviços disponíveis. Aqui, no caso, a gente já tem ele configurado, então eu retorno à página anterior, e assim vai ser a configuração que ele vai aparecer, o account alias e um account ID. Quando a gente clica aqui em Manage, basicamente ele vai trazer quais são os portfólios que a gente tem disponíveis, em quais regiões a gente tem configurado. Então, basicamente, aqui a gente tem um portfólio de Engineer Tools com permissões para System Administrators e Site Admins, e permissão de aprovação para esses 2 grupos também. Nesse cenário, a gente colocou uma aprovação apenas para mostrar. Se você deixar aqui sem um grupo de aprovação, basicamente qualquer usuário pode solicitar e automaticamente esse serviço vai ser liberado. Dentro da AWS, o serviço principal que a gente utiliza é o Service Catalog. Dentro do Service Catalog, a gente tem o portfólio, que é uma lista de produtos que a gente cria. Então, basicamente, aqui a gente tem 3 produtos disponíveis. Então, a gente tem um EC2 com o NGINX já instalado, um EC2 simples, apenas para demonstração, e um Linux Desktop, também uma máquina bem simples ali de ser criada. Dentro do nosso portal, depois de configurado, a gente vai ter um portal de solicitação, assim como qualquer outro tipo de solicitação dentro do Jira. Dentro das nossas requisições, a gente tem a opção de Service and Infrastructure.
e Request AWS Product. Aqui, basicamente, a gente passa algumas informações relacionadas ao produto. Então, primeiro o Summary, que é o nome do ticket que você está abrindo. Então, aqui a gente pode colocar um teste. A gente pode selecionar a região, no caso ele só vai listar uma única região, que é o que a gente tem configurado. O portfólio, aqui também se a gente tivesse uma lista extensa de portfólios apareceriam todos, no caso a gente tem um portfólio configurado, e dentro desse portfólio, quais são os produtos que a gente quer fazer a requisição. Nesse caso, eu vou pedir um EC2 com NGINX já instalado. De acordo com o produto que a gente solicita, ele pede alguns parâmetros específicos sobre ele. Primeira coisa é um nome de referência ao produto, né? Então, aqui a gente vai colocar de novo um teste NGINX. A versão, no caso a gente só tem uma versão, mas como a gente está trabalhando num cenário DevOps, essa infraestrutura ela é desenvolvida por código. Então, a gente pode ter várias versões de uma mesma infraestrutura. No caso, a gente está trabalhando apenas com uma. E aqui entra os parâmetros e as policies definidas dentro da AWS. A primeira é o Key Pair, que no caso é a chave de acesso a esse produto, né? Então, anteriormente, você precisa ter uma chave de acesso ao produto, então eu coloco o nome da minha Key Pair, que já foi criada dentro do meu IAM, qual é o Remote Access Header, que vai ser basicamente quem pode acessar. Em algumas empresas, por exemplo, você tem um limite, por exemplo, vai ser o IP da VPN, ou vai ser um range de IP interno, e aí vai variar de acordo com as suas policies. No caso aqui, para teste, a gente deixou ela com escopo global. Então, qualquer pessoa pode acessar. E qual vai ser a VPC? Que é a sua virtual, que é a sua rede virtual. Então, a gente vai selecionar aqui qual é a VPC utilizada, que vai ser essa daqui, e qual é o tipo de instância. Nesse caso, aqui, a gente limitou a esses 3 tipos. Então, lá na minha política, se eu quisesse uma instância maior, eu colocaria que é permitido criar uma instância muito maior que essas, ou apenas uma. Então, depende muito ali da forma que você quer administrar o seu ambiente, né, em relação a custos, ou até mesmo a padrões e serviços homologados. Então, no caso aqui, a gente vai deixar a padrão, e só isso. Bom, preenchendo todos os requisitos aqui do serviço, a gente só envia essa solicitação para o portal. E aqui vem a parte que a gente comentou sobre o feedback dessa solicitação, né? No caso aqui, essa solicitação, ela está com o status de pendente de aprovação. E, igual eu comentei lá no nosso conector, a gente colocou que apenas um grupo específico poderia aprovar esse novo serviço, né? Então, no caso aqui, eu vou aguardar um pouquinho até que seja aprovado por alguém da área. Perfeito. Então, no momento, o meu serviço foi aprovado, então agora o status dele é de provisionamento. Aqui, ele traz todas as informações sobre o produto solicitado, todas as informações que a gente criou, que a gente solicitou, e que configurou na AWS, ele traz aqui, e também traz quem foi a pessoa que aprovou. No caso aqui, foi minha colega Camila, que aprovou para mim essa minha solicitação de uma nova infraestrutura. Aqui, como a gente está solicitando a criação de uma máquina e uma instalação de um serviço, ele leva alguns minutos, cerca de 2 ou 3 minutos. Então, aguardamos um pouquinho e aí, assim que concluir, a gente finaliza aqui para ver se funcionou, né, a nossa solicitação de provisionamento de infraestrutura. Bom, pessoal, aqui está provisionado, né, então ele já traz aqui o status de provisionado do meu ambiente, traz algumas informações muito importantes sobre o meu serviço. Então, aqui, ele traz qual é o meu URL de website. Então, eu posso utilizar essa URL, por exemplo, para acessar a minha máquina. E qual é o meu IP do meu website. Então, aqui, para a gente testar, basicamente, a gente seleciona esse IP. Eu vou jogar aqui no meu browser. E pronto, está aqui. A minha máquina ela foi provisionada com esse IP automaticamente e foi instalado o meu serviço de NGINX. Então, caso eu queira testar uma aplicação ou fazer um proxy reverso, por exemplo, eu acessaria esse IP com a minha chave que foi passada lá no início da solicitação e configuraria esses serviços, né? Implantaria um novo sistema ou faria algum teste. E basicamente isso. Agora, a gente vai mostrar para vocês como que funciona o provisionamento. A Camila ela vai entrar dentro do Opsgenie e vai mostrar quais são os alertas que vão criar. Criamos um threshold bem baixo,
por exemplo, de consumo de network e também de CPU, e a gente vai mostrar como que ele gera esse alerta dentro do Gira, como que o alerta criado dentro de uma máquina provisionada automaticamente é replicado dentro de um ticket no Gira. Bom, como forma de monitoramento dos serviços que foram criados na AWS, criamos um ambiente de OpsGenie para fazer a monitoração de alertas para avisar times responsáveis por essa monitoração. Criamos um sistema de alerta para o time responsável que, quando um threshold for instalado no serviço, esse alerta vai ser notificado aqui no sistema OpsGenie. Assim que esse threshold for ultrapassado, um alerta foi criado automaticamente aqui no OpsGenie. Se nós clicarmos aqui, veremos que a integração com o CloudWatch foi avisada e o serviço que teve problema foi acionado aqui no OpsGenie e o time ficou alerta sobre o que ação deveria ser tomada. Então, aqui temos algumas informações sobre o nome do alerta, o account, a issue key que foi criada lá no Gira Service Manager para rastreabilidade e até mesmo alguma necessidade efetiva de alguma instalação que deve ser feita ou alguma alteração operacional que deva ser realizada. Temos também algumas informações aqui sobre o alerta, bem como logs e os status. Essas integrações foram feitas para o time de monitoramento. Esse time de monitoramento foi cadastrado na parte de times aqui do OpsGenie. Neste caso, nós cadastramos um time Camila, onde temos aqui o time que vai estar de plantão, para ficar atento aos alertas gerados para essa instância, e as integrações que foram feitas. Uma para monitoramento dos serviços que foram configurados na AWS, no nosso caso aqui o CloudWatch. Então, configuramos aqui o serviço, fizemos essa configuração da API lá na AWS e geramos uma prioridade de alerta do tipo P2 para quando esse alerta for acionado. Também criamos uma integração com o Gira Service Management, que quando um alerta do tipo P2, oriundo da AWS, ele vai gerar automaticamente uma issue no Gira para futura monitoração e caso o operador necessite fazer alguma manutenção, ele pode logar lá no Gira. Como vamos demonstrar aqui. Atualizando o Gira. O alerta gerado de teste do Nginx está aqui, para que o time de monitoramento ele faça a ação necessária. Bom, pessoal, agora finalizamos aqui todas as ferramentas, né, que a gente apontou, que utilizamos aqui para essa configuração. A Camila aí deu uma introdução ao OpsGenie, a integração do OpsGenie com o Gira e também com a AWS. Basicamente, a gente só fez uma subscrição de um serviço lá do CloudWatch e todos os alertas eles já eram direcionados ao OpsGenie com as configurações ali de escalonamento, né? Ele notificou o time dentro de um projeto do Gira, passamos ali uma subscrição, né, do CloudWatch para as notificações do OpsGenie, e dentro das configurações do OpsGenie, o escalonamento aos times que atendem ali ao Service Desk, ali dentro do Gira, né. Então, a gente abordou aí todas as configurações simples aí que a gente fez. Agora a gente fica à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida sobre o tipo de serviço que a gente pode configurar, outros fluxos possíveis aí que a gente consegue configurar tanto dentro do Gira quanto dentro da AWS, usando o portal de solicitação de serviços, né?
E é isso. Ficamos aí à disposição de vocês e agradeço aí a atenção até o momento aí. Espero que a gente se fale em breve sobre isso, né? Um tema bem bacana e um mundo a ser explorado ainda sobre o DevOps. Obrigado, pessoal.